Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast O Olho de Ódin. Com vocês aqui, João Matias, autor, poeta nas horas vagas, louco a tempo inteiro. Neste episódio de Poema da Semana, decidi trazer-vos um escritor que admiro bastante, de seu nome, Jorge de Sena. Um dos grandes nomes de escritores do século XX portugueses, embora em vida nunca tenha sido reconhecido como tal. Faz parte da resistência contra a ditadura salazarista e teve de se exilar no Brasil. No entanto, legou-nos uma vasta obra entre poesia, ficção e ensaios. O poema que escolhi tem como título Carta a meus filhos sobre o fuzilamento de Goya e foi escrito no ano de 1959, inspirado num quadro mundialmente conhecido do pintor Goya e de seu nome 3 de Maio, que surge um pelotão a fuzilar civis. Este poema está inserido numa edição Poesia número 2, Jorge de Sena, elaborado pelo Círculo de Poesia e editado pela Moraes Editora. Esta edição em particular adquiria num alfarrabista, como toda a gente sabe, adoro alfarrabistas, e é uma primeira edição do ano de 1978 e encontra-se num estado incrível. Sentem-se, relaxem, apreciem e ouçam este belo poema. Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya, de Jorge de Sena. Não sei, meus filhos, que o mundo será vosso. É possível. Tudo é possível. Que ele seja aquele que desejo para vós. Um simples mundo, onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada haver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem que seja sequer isto, o que vos interesse para viver. Tudo é possível. Ainda quando lutemos, como devemos lutar, por quando nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis que mais que a humanidade não tem conta o número dos que pensaram assim. Amaram o seu semelhante no que ele tinha de único, de insólito, de livre, de diferente, e foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente à secular justiça para que os liquidasse com suma piedade e sem infusão de sangue, para serem fiéis a um Deus, a um pensamento, a uma pátria, uma esperança, ou muito apenas à fome irrespondível que roía as entranhas. Foram estripados, esfolados, queimados, gaseados, e os seus corpos amontoados tão anonimamente quando haviam vivido, ou as suas cinzas dispersas para as delas não restarem memória. Às vezes, por serem de uma raça, outras por serem de uma classe, expiaram todos os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência de haver cometido. Mas também aconteceu e acontece que não foram mortos. Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando massalmente, delicadamente, por ímpios caminhos quais se diz que são ímpios os de Deus. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, foi uma coisa entre mil, acontecida em Espanha, há mais de um século, e que por uma violenta injustiça ofendeu o coração do pintor chamado Goya, e que tinha um coração muito grande, cheio de fúria e de amor. Mas isto nada é, meus filhos, apenas um episódio breve, nesta cadeia que sois um elo ou não sereis, de ferro e de suor
e sangue e algum sêmen a caminho do mundo que vos sonho. Acreditai que nenhum do mundo, que nada nem ninguém, vale mais do que uma vida ou a alegria de tê-la. É isto que mais importa, essa alegria. Acreditai que a dignidade em que hão de falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar vivo, e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo, ou sofre, ou morre, para que um só de vós resista um pouco mais à morte que é de todos e virá. Que tudo isto sabereis serenamente, sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e, sobretudo, sem desapego ou indiferença, ardentemente espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia, mesmo que o tédio do mundo feliz vos persiga, não hão de ser em vão. Confesso que muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. Serão ou não em vão. Mas, mesmo que não o sejam, quem ressuscita estes milhões, quem restituiu não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado? Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E é por isso, o mundo que criamos nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa que não é só nossa, que nos é cedida para guardarmos respeitosamente, em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor de que os outros não amaram porque lhes roubaram. E este foi o poema da semana e, como sempre, convido-vos a visitar as minhas páginas em João Matias Autor ou Olho de Odin, e caso queiram fazer sugestões, opiniões, ou caso também queiram que eu traga material para este podcast, estão sempre à vontade de o fazer. Terei todo o gosto em o fazer e analisar e dar o meu parecer num podcast O Olho de Odin. Como sempre, obrigado a todos os que estejam desse lado, a escutar, e até à próxima.